Eles têm que aumentar o pH gástrico, que é bastante ácido. Então, os antiácidos, eles vão reagir com o ácido gástrico, vão transformando a reação em um sal, diminuindo a acidez no estômago. Então, por isso eles são chamados de antiácidos. Eles simplesmente vão reagir com... Eles são alcalinos, que reagem com ácido, que vai formar sal mais água. E aí vai diminuir o pH. Desculpa, vai aumentar o pH e vai diminuir a acidez no estômago. A gente tem duas classes de antiácidos. Tem os antiácidos que a gente chama de não absorvíveis, porque a sua ação é local no estômago, ele não é absorvido, ele não vai ter ação sistêmica. E a gente tem um outro grupo de antiácidos que, embora o que me interessa é a ação local, ele é absorvido e aí vai ter ação a nível sistêmico. Então, primeiro a gente vai começar pelos não absorvíveis. Então, de não absorvíveis, a gente tem hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, a ação é local, porque não é absorvível. Os sais de alumínio, normalmente, ele costuma causar constipação, enquanto os sais de magnésio, normalmente, causam diarreia. Então, a gente vê no mercado os fármacos antiácidos, que são a associação desses dois, de hidróxido de alumínio mais hidróxido de magnésio, que é para vocês não terem nem constipação e nem diarreia. Como a professora já disse, a ação é não local e não, local e não sistêmica, ou seja, ele não é absorvido. Assim, embora ele não seja absorvido, ele forma no estômago e no intestino, porque ele vai fazer esse caminho, ele forma uma barreira de proteção. Então, e também ele vai aumentar o pH. E aquele pH do nosso estômago, ele é ácido por uma razão, é para facilitar o processo de digestão. Quando eu uso um antiácido, eu diminuo o meu processo de digestão. Então, eu preciso prestar atenção nisso. Eu não posso tomar um antiácido 1 hora antes, no máximo 1 hora antes, um tempo menor não, e 2 horas após as refeições, que é para não interferir no processo de digestão. Além de interferir no processo da digestão, o uso contínuo desses antiácidos, antes o pessoal utilizava muito hidróxido de alumínio, agora está utilizando bem pouco. O seu uso contínuo ele pode interferir também na absorção tanto de medicamentos, para quem toma bastante todo dia, tanto para a absorção de nutrientes, como por exemplo as vitaminas. Então, o uso contínuo de antiácido pode estar diminuindo a absorção de medicamentos e de proteínas. É uma interação que existe de medicamentos e vitaminas, nutrientes. É uma interação que existe e a gente precisa orientar o paciente que faz uso de hidróxido de alumínio de uso contínuo. Esses são os não absorvíveis. Os antiácidos absorvíveis, o que comum que vocês utilizam muito, que a gente vê no mercado, é o bicarbonato de sódio. Ele faz parte daquele sal de fruta isso, sal de fruta aquilo, tá? Então é o bicarbonato e a gente tem também o carbonato de cálcio. Eles devem ser administrados com cuidado, por quê? Porque eles vão estar alterando eles podem alterar o pH fisiológico e vão causar, se eles aumentam o pH, pode ser uma alcalose metabólica, ou se eles diminuem o pH, eles podem causar uma acidose metabólica. Mas por que dá acidose metabólica? Porque o organismo, ele tenta compensar a alcalose com o quê? Com a produção de gás carbônico, de ácido carbônico, e aí a gente pode ter uma acidose metabólica compensatória, tá? Então, o bicarbonato pode dar esses dois. E é super importante manter-se o pH fisiológico neutro em torno de 7,4. Por quê? Quando a gente altera o pH, a gente altera a constituição eletroquímica da solução fisiológica. Então, vocês vão alterar os íons de cálcio, de sódio, de potássio, e isso pode interferir no funcionamento geral do nosso organismo. Então, tanto a alcalose como a acidose, elas são extremamente perigosas para o funcionamento do nosso
organismo. Então, fica a dica: antiácidos absorvíveis, eu tenho que tomar muito cuidado com a acidose ou alcalose metabólica. Os gastroprotetores. O que recebe o nome de gastroprotetores? São fármacos que diminuem a secreção de ácido clorídrico. A secreção de ácido clorídrico é feita pelas células gástricas, pelas células da parede do estômago, por isso elas são ditas células parietais. E é regulada por quê? Primeiro, pela gastrina. A gastrina é o hormônio da digestão. Então, quando eu penso em alimento, eu já tenho liberação de gastrina. Ela trabalha junto com a acetilcolina, que é aquele neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático. Ela trabalha junto com a histamina, que a gente já falou aqui, tá? Então, a gastrina, a acetilcolina e a histamina é o que vai favorecer o processo de digestão. Por quê? Porque elas vão aumentar a secreção de ácido clorídrico. Já o cortisol, que é aquele hormônio que a gente já falou aqui, que é o marcador de estresse, ele também aumenta a secreção de ácido clorídrico. Tanto é que quando a gente fica muito estressado, uma das primeiras coisas que ataca é o nosso estômago, porque aumenta muito a secreção do ácido clorídrico. Enquanto também um outro assunto que a gente já comentou é que a prostaglandina, uma prostaglandina chamada prostaglandina E2, ela regula para menos a secreção de ácido clorídrico. Então, ela diminui a secreção de ácido clorídrico, por isso que todos os AINES e os AIs que diminui a produção de prostaglandina, eles apresentam como efeito colateral os distúrbios gástricos, porque diminuição de prostaglandina significa tirar a regulação para menos da secreção de ácido clorídrico. Tá? Então, fármacos protetores são aqueles que agem nesses mecanismos, diminuindo a secreção do ácido clorídrico. E nesse próximo slide, a gente está falando o quê? Do mecanismos de ação de fármacos gastroprotetores. Então, uma das coisas que aumenta a secreção de ácido clorídrico é a acetilcolina. A acetilcolina eu posso diminuir a ação dela, como? Bloqueando o receptor muscarínico, que é o receptor no órgão da acetilcolina. Então, antagonista no receptor muscarínico de acetilcolina. A gente tem um fármaco chamado pirazepina no mercado e a gente tem também a iosina, também conhecida com o nome de escopolamina. Ah, professora, essa eu conheço, tá? Iosina ou escopolamina é o famoso Buscopan, que vocês conhecem, tá? A iosinoescopolamina, ela até tem ação gastroprotetora, ela diminui a secreção de ácido clorídrico, mas na prática ela é utilizada, a gente chama de um antiespasmódico, porque como ela é um anticolinérgico, ela também dá uma diminuição ela dá um relaxamento da musculatura lisa intestinal. Então, ela é utilizada como antiespasmódico, tanto nas cólicas menstruais, quanto nas cólicas intestinais, como nas cólicas renais, justamente porque no músculo liso ela causa esse relaxamento da musculatura. Então, por isso é o uso da iosina ou escopolamina. Ela é antiespasmódico, mas ela também tem uma ação gastroprotetora. Por quê? Porque ela também diminui a secreção de ácido clorídrico e a pirazepina é o outro. Os efeitos colaterais, né, anticolinérgico incluem, então, a tradicional boca seca, vista embaçada, a retenção urinária, que são efeitos anticolinérgicos. Um outro grupo de fármacos com mecanismo que apresenta são os antagonistas no receptor H2, que é o receptor mais frequente da histamina nas células parietais gástricas. Então, quando a gente bloqueia o receptor H2 de histamina, a gente está diminuindo a ação da histamina
no estômago. E a ação da histamina no estômago seria de quê? Seria a ação da histamina, quando ela se liga ao receptor H2, é de aumentar a secreção de ácido clorídrico. Então, se a ação da histamina é de aumentar, quando eu antagonizo, quando eu bloqueio o receptor, eu consigo uma diminuição da secreção de ácido clorídrico, ou seja, um efeito gastroprotetor. E a gente também já citou quando a gente falou de fármacos antihistamínicos, a cimetidina, a ranitidina e a famotidina. A cimetidina, que é o Tagamet, já foi muito utilizado. Mas só que ele tem uma estrutura esteroidal, que inclui o quê? Uma série de efeitos colaterais. Ele também é um inibidor enzimático. Inibidor enzimático, ou seja, ele vai inibir retardar, né, a eliminação de vários fármacos. Por quê? Porque ele vai diminuir a metabolização desses fármacos. Então, ele interage com vários outros fármacos e essas interações podem ser prejudiciais para o nosso organismo. Então, por conta disso, e a maioria das pessoas tomam um gastroprotetor porque já está tomando outro medicamento que acaba atacando o estômago e aí precisa de gastroprotetor. Então, ele foi substituído pela ranitidina. Então, hoje a gente tem, nas unidades básicas de saúde, a gente tem a ranitidina suspensão, que é para pediatria, e a gente tem nos hospitais a ranitidina ampola, que vai para as clínicas. Substituição ao cimetidina, a ranitidina. E a gente tem na drogaria, em alguns fármacos, tanto sozinho como acompanhado, a famotidina, que também é um outro fármaco que é antagonista no receptor H2 da histamina. Então, falando em mecanismo de ação, a gente já bloqueou a ação da acetilcolina, antagonista no receptor muscarínico, a gente já bloqueou a ação da histamina. A gente não tem fármacos que bloqueiem a ação do cortisol, então é só diminuir o estresse, e nem da gastrina, porque a gente precisa da secreção de ácido clorídrico para digestão. Um outro mecanismo que a gente usa, e esse vocês vão conhecer bastante, é o inibidor irreversível da bomba de prótons. Bomba de prótons é o equipamento que vai trocar de íons e vai fazer com que o H+, que é o responsável pela característica ácida do ácido clorídrico, ele seja eliminado. Essas bomba de prótons, elas existem em milhares na nossa célula parietal gástrica e elas estão lá. E quando esses fármacos se ligam nessas bombas de prótons, eles vão fazer com que elas fiquem ocupadas com o fármaco e libere menos ácido para o suco gástrico, tá? Então vai o quê? Vai diminuir, chega a 95% a secreção de ácido gástrico quando eu utilizo estes fármacos. Por quê? Eles vão fazer uma inibição irreversível. Então, aquela bomba de prótons, ela já perdeu a sua função. Ainda bem que o nosso organismo renova com bastante frequência a bomba de prótons, tá? Então, ele é bastante utilizado. O que a gente tem desse grupo aqui são os azol da vida. Então, a gente tem omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol e todo dia saindo novo azol na nossa vida. Tá? Esses fármacos, o omeprazol, ele é o fármaco mais dispensado na prefeitura do município de São Paulo. Tá? O medicamento mais dispensado em maior quantidade de comprimidos é o omeprazol. Nas unidades básicas de saúde, e o injetável e comprimido vocês vão encontrar ele nos hospitais. Todos esses fármacos, para ele se ligar na bomba de próton, ele precisa estar, que a gente chama de protonado. Eles precisam estar ionizados. E eles são ionizados em pH ácido. Então, eles precisam estar em pH ácido, eles vão ficar
ionizados, por isso a gente fala que eles são profármacos, porque eles precisam ficar protonados para se ligar à bomba de prótons e assim fazer a sua função, que é diminuir a liberação de H+, que é o responsável pela característica ácida do ácido clorídrico. Eles apresentam algumas similaridades em relação às características farmacocinéticas, mas todos eles apresentam o mesmo mecanismo de ação, que é inibidor irreversível da bomba de prótons. A gente, como eu falei, utiliza muito o omeprazol, de forma indiscriminada. Eles apresentam poucos efeitos colaterais. O que o pessoal apresenta mais de efeitos colaterais, às vezes são distúrbios gástricos, como diarreia, tá? Então, são assim, efeitos colaterais pouco frequentes. Mas a gente não sabe ainda o que vai causar esse uso indiscriminado. Então, por conta disso, já existem vários trabalhos na literatura que associa o uso contínuo e indiscriminado do omeprazol por exemplo, a osteoporose. Por quê? Porque além de diminuir, aumenta a eliminação de cálcio, ele vai diminuir a absorção, tá? Então, da vitamina D principalmente. Então, pode causar o quê? Osteoporose. A gente tem também uma outra coisas que estão associadas ao uso contínuo e esse uso indiscriminado de omeprazol, ao aparecimento de pneumonia em idosos, porque o ácido clorídrico ele também tem uma função protetora para o nosso organismo. E ao aparecimento de tumores no estômago, tá? Então, não é também que o omeprazol cause câncer. O omeprazol não causa câncer. A acidez previne alguns tipos de tumores, porque quando eles começam a aparecer, a acidez estomacal destrói esses tumores, tá? Então, quando eu uso bastante omeprazol, aí eu perco esse freio, esse controle, e o uso contínuo do omeprazol está associado ao aparecimento de tumores no estômago. Então, a gente tem que lembrar e tem que estar orientando os nossos pacientes a não fazer o uso indiscriminado do omeprazol. A nossa acidez gástrica, ela é necessária para o processo de digestão e uma das formas de controle dessa secreção é regular o estresse, ou seja, controlar o que? O cortisol, tá? Esse é o método mais eficaz de diminuir a secreção ácida do nosso organismo. A secreção ácida, quando ela se torna prejudicial. Um outro mecanismo de ação de fármaco gastroprotetor são os análogos de prostaglandina E2. Eles também são chamados de protetores da mucosa gástrica. Por quê? Porque esses análogos de prostaglandina, ele vai fazer com que diminua drasticamente também a secreção de ácido clorídrico. Na verdade, a gente tem aqui o misoprostol. O misoprostol, eu acredito que nós já falamos dele, ele é um análogo de prostaglandina. Então, como análogo de prostaglandina, ele vai funcionar como gastroprotetor. Mas, como análogo de prostaglandina, ele também vai estimular a contração uterina no músculo lá do útero e ele vai provocar aborto. Então, ele foi lançado no mercado como gastroprotetor, só que daí ele começou a provocar aborto. E demora um pouquinho para as pessoas se tomarem ciência do risco. Tá? Então, ele teve seu uso suspenso como gastroprotetor, porque ele provocava aborto, mas depois a gente falou, ele provoca aborto. A gente não tem fármaco que induz o aborto. E a gente tem situações onde o aborto é considerado legal, que é no caso de estupro, no caso de geração de bebê anencéfalo. Tá? Então, nesses casos, a gente pode ter o aborto ser aborto legal. Tá?
Ah, mas fora isso, ainda tem aquelas mães que perderam o bebê num aborto espontâneo, mas não conseguem expelir. É o que a gente chama de aborto retido. E tem também, a gente pode utilizar ele para indução de parto. Ah, o parto está demorando muito, a mãe não está tendo contração. Se eu der uma ajudazinha, quem sabe o parto acontece mais rapidamente. Então, ele pode ser utilizado em aborto retido, indução de parto e no aborto legal. Só que para me utilizar o misoprostol, a vigilância tem que autorizar. Então, o diretor clínico do hospital tem que mandar um ofício para a vigilância solicitando o enquadramento daquela unidade hospitalar para fazer a comercialização do misoprostol sobre controle rigoroso da vigilância, já que o aborto é ilegal. Tá? Então, eu recebo a autorização, eu posso utilizar para aqueles CIDs que eu pedi autorização. E eu tenho que apresentar o mapa periódico na vigilância, essa periodicidade, não sei se está de mês, de 3 meses, mas tem que apresentar o mapa na vigilância, falando para que eu uso, com quem que eu usei, então, na receita, quando vocês forem dispensar, tem que estar o nome da paciente, o endereço, o código internacional de doenças para que usou, o carimbo do médico, o CRM do médico legível, para eles conferirem mesmo se foi utilizado de forma adequada, tá? Então, é bastante importante que vocês prestem bastante atenção, quem está fazendo estágio agora nos hospitais, na prescrição de misoprostol, como é atendido. Certo? Bom, outros protetores da mucosa gástrica incluem o sal de bismuto e também o sucrafato. Os sais de bismuto e sucrafato, normalmente eles não são utilizados sozinhos, eles são associados a outros fármacos. E o que acontece? Tanto o sal de bismuto como o sucrafato, quando eles entram em contato com o meio ácido, eles se transformam em um gel. E esse gel reverte a parede do estômago e impede o contato direto com a parede do estômago. Por exemplo, se eu tiver uma gastrite, vai revestir essa gastrite e vai estar diminuindo o contato do ácido com aquela parte inflamada que é a gastrite, diminuindo a dor, tá? Então, eles são também utilizados, a gente não tem no serviço público, mas existe no mercado tanto formulações com sais de bismuto, como formulações com sucrafato, tá? Então, a gente viu aqui os fármacos que são utilizados como gastroprotetores e protetores da mucosa gástrica. Tá? A gente tem, voltando um pouquinho, gastroprotetores, a gente tem os antagonistas no receptor muscarínico da acetilcolina, pirezepina, eosinoescopolamina, antagonista no receptor H2 da histamina, como a cimetidina, ranitidina e a famotidina, e inibidor reversível da bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. A gente tem os análogos de prostaglandina E2, que era o misoprostol, que foi desviado do uso, ele não utilizado mais como gastroprotetor, e sim como abortivo. A gente falou que existem outros, como sais de bismuto e sucrafato. Um outro grupo de fármacos que a gente utiliza bastante são os antieméticos. Emese é um nome bonito para vômito. A emese ou vômito é uma resposta reflexa, ou seja, é uma reação a um estímulo que acontece na zona quimiorreceptora no sistema nervoso central, também chamado centro do vômito, em resposta a uma estimulação da mucosa digestiva. E quem passa essa informação de vômito é a acetilcolina através do receptor muscarínico,
a histamina através do receptor H1 e a dopamina através do receptor D2 e a serotonina através do receptor 5H3, tá? Então, a gente tem esses neurotransmissores, que eu costumo dizer que são as meninas do vômito. Então, a gente tem a acetilcolina, a histamina, a dopamina e a serotonina. Quando se liga ao seu respectivo receptor, passa a informação de vômito, tá? Então, e provoca emese. Então, a acetilcolina, quando se liga ao receptor muscarínico, provoca emese, vômito. A histamina, quando se liga ao receptor H1, lá na zona quimiorreceptora, passa a informação de vômito. A dopamina, quando se liga ao receptor D2, na zona quimiorreceptora, informação de vômito. E a serotonina ao receptor 5H3, certo? Bom, antes de falar de antieméticos, eu queria falar um pouquinho sobre os eméticos. A emese, então, ela não deixa de ser também um mecanismo de defesa. E ela pode ser induzida, por exemplo, pelo dedão na garganta, que é o mais frequente. Eu quero colocar alguma coisa para fora, o que eu faço? Eu faço o dedão na garganta. Então, quando eu coloco o dedo na garganta, eu estimulo, eu irrito a minha mucosa digestiva e isso provoca lá no centro do vômito o vômito. Quando eu tomo água morna, acontece a mesma coisa. Então, estímulo mecânico, estímulo físico, ou não consigo com o dedo, não consigo com água morna. Pega o detergente e põe na boca, tá? Que é uma forma química de provocar emese. Então, pode ser por estímulo mecânico, por estímulo físico ou por estímulo químico. Hoje, a gente não tem mais prescrição de eméticos. Por quê? Porque a gente não tem muita utilidade prática para os eméticos. A gente tem bastante, o que a gente utiliza são os antieméticos, mas a gente já utilizou os eméticos. Antigamente a gente utilizava quando tinha problema de intoxicação, mas hoje em dia não tem mais essa indicação. Se tiver qualquer orientação sobre intoxicação, então tem que ligar no CEATOX, que é o Centro de Intoxicação do Estado, que funciona lá no complexo do Hospital das Clínicas, e tem o Centro Municipal de Intoxicação, que funciona no Hospital Jabaquara, da Prefeitura do município de São Paulo. E sempre nesses locais, tanto no CEATOX como no Centro de Intoxicação da Prefeitura, você vai ter profissional especializado para te orientar corretamente se você teve qualquer problema de intoxicação na sua casa. Mas a gente tem os adjuvantes lá, o que poderia estar utilizando se fosse utilizar o xarope de peca. Então, um emético. Então, a gente tem o xarope de peca, que deriva de uma planta também chamada ipecaconha, e ele causa o quê? Assim como a professora falou lá, do dedo na garganta, né, do estímulo mecânico, ele pode causar, então, ele é irritante da mucosa, e quando ele irrita a mucosa, ele provoca vômito. A gente tem um outro fármaco chamado apomorfina. A apomorfina, ela é um agonista dopaminérgico. Então, ela vai agir no receptor da dopamina, também estimulando, passando a informação de vômito. Mas como ela tem muito efeito colateral, a dopamina, então hoje ela não é utilizada como antiemético, basicamente ela é utilizada em pesquisa, tá? Então, a gente quer fazer pesquisa para saber sobre receptor de dopamina, aí a gente utiliza a apomorfina. Ela é um agonista dopaminérgico. E a ipecaconha, que tem, então, este efeito sobre a mucosa, de estar irritando a mucosa. Os fármacos antieméticos, como a gente já falou, o que provoca emese os receptores e os seus relativos
neurotransmissores. Então, a gente tem os neurotransmissores do vômito: acetilcolina, histamina, dopamina e serotonina. O que eu vou fazer? Para mim ter mecanismos de ação antieméticos, eles vão agir como? Bloqueando o receptor. Então, eu vou ter antagonista no receptor muscarínico da acetilcolina, eu vou ter antagonista no receptor H1 da histamina, antagonista no receptor D2 da dopamina e antagonista no receptor 5-HT3, que é o receptor da serotonina. Tá? Então, todos os fármacos antieméticos vão apresentar estes mecanismos de ação. O primeiro grupo, antagonista no receptor muscarínico da acetilcolina, antagonista no receptor H1 da histamina, antagonista no receptor D2 da dopamina e antagonista no receptor 5-H3 da serotonina. Mas esse eu vou deixar para o próximo vídeo, onde a gente vai falar bonitinho e vai dar os exemplos dos antieméticos. Certo, pessoal? Então, hoje nós vamos parar por aqui, vamos fazer um vídeo curto, vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente continua com os fármacos do sistema digestório.